Oi, gente, boa noite. Estamos dando início a mais um CB Online. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá pessoal, boa noite. Mas vamos em frente, né? Mais um CD começando, É que a gente não verdade. pode estar reunido presencialmente. Isso aí. Para a gente dar início, né, vamos fazer uma oração para a gente dar continuidade aí à nossa programação. Feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigado porque as tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia, Deus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua bondade, Senhor, porque mesmo não merecendo, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é dono de tudo, e o teu amor é infinito, Senhor, é incomparável, Deus. E muito obrigada por isso, Deus. Continua, Pai, presente em nossas vidas, continua nos abençoando, Deus, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai. E nos ajuda, Senhor, a passar por essa situação difícil. A gente sabe que vem nos provocando muitos sentimentos de ansiedade, tristeza, mas que o nosso coração ele possa ser transformado e que ele possa ter a intenção de estar firme diante de Ti, buscando a Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque pelas Tuas infinitas bênçãos, mesmo em momentos difíceis, a gente consegue ver o Teu agir sobre as nossas vidas, o Teu cuidado, Senhor. Muito obrigada por isso e continua, Senhor, conosco durante esta programação e durante as nossas vidas, ó Pai. Ser também com a família do pastor, com a sua filha, Senhor, o Senhor sabe das dificuldades que eles têm passado, Senhor, mas sabemos que a nossa força está em Ti, Deus. Então, que o Senhor possa estar com eles, restaurando a saúde de Tâmara, cuidando da sua filhinha, para que todos possam ficar bem, ó Pai. Muito obrigada por tudo, é isso que eu te peço e te agradeço. No teu filho amado Jesus Cristo, amém. Bem, então, o louvor Pode. de hoje vai ser com Alda e Thaisa. É uma música autoral deles. Então, vamos louvar juntos. E daqui a pouco a gente está de volta. Vamos lá. Um, dois, três. Mesmo cansado, mesmo em pedaços, que em meus traços resida a sua paz. Mesmo aflito, mesmo ferido, que na correção me sinta um filho a mais. É tão simples ser chamado de seu que não sei explicar. Como pode o soberano Deus alguém como eu amar e entregar seu filho para me salvar? Mesmo pequeno, mesmo terreno, que o meu pensamento se volte para o seu pensar. Mesmo tão frágil e nem sempre plácido, que o meu coração seja sempre o seu lar.
chamado de seu, que chega a impressionar. Como pode o Criador da terra e céu alguém como eu amar e entregar seu filho pra morrer em meu lugar? Mesmo no fim, na hora da partida, que eu possa olhar para trás e sentir missão cumprida. É tão simples ser chamado de seu. Agora eu posso ver, seu amor é sem medida e eu não preciso entender. Tudo que eu preciso é sempre em Cristo crer. E vamos dar continuidade agora com compartilhar, né? Eu convido o Túlio que vai fazer esse momento de compartilhar. Fala galera, mais uma vez, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, tá? Muito bom poder estar interagindo aqui com vocês, tá? Saudades lá do nosso momento de CB, todo mundo junto lá, se divertindo, ouvindo a palavra, louvando, e tendo aquele lanchinho no final, bom demais. Mas assim, graças a Deus que a gente tem essas ferramentas para poder estar interagindo e estar unido ainda como igreja, beleza? Então, nesse momento de compartilhar aqui com vocês, eu queria compartilhar algo que me veio muito em mente esses dias, que é questão de tempo, tá? O que é que acontece? A gente sabe que antes desse momento que a gente está vivendo hoje em dia, a gente tinha uma rotina bem corrida de trabalho, de estudos, e isso era algo que muitas vezes, pelo menos para mim, era tido como desculpa, né? Não, é muita correria, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. E aí chega a quarentena. E aí Deus fala, e aí, realmente o teu problema é tempo, é falta de tempo? E mesmo na quarentena ainda fui muito falho com questão de tempo, de organização de tempo. Mas na verdade eu vi que não era organização, nem muito menos de tempo. Na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, fala que, pois busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, através desse versículo, eu pude observar que, na verdade, não era questão de tempo ou de organização, na verdade, prioridades. Na verdade, não estava a minha prioridade. Se ele realmente estava no reino de Deus. E aí, fui muito confrontado com essa palavra de Deus. E acredito que realmente a gente tem passado muito por isso. Então, que a gente peça a Deus em oração, a gente esteja em comunhão, que a misericórdia dele, a graça dele nos fortaleça e nos ajude a isso, a enxergar realmente que ele deve ser nossa prioridade. Ele é a prioridade da nossa vida. E outra questão que eu pude, na verdade, observar é que mesmo em meio a essa situação, a gente nunca deve esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, tá? E um texto que me fez relembrar, na verdade, reforçar, porque na verdade é o que a gente nunca deve esquecer, mas que veio reforçar, foi um texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, a gente sabe naquele contexto ali de Corinto, onde a igreja estava vivendo sobre uma imoralidade, principalmente sexual, muito forte. E aí Paulo veio advertir eles. E aí no capítulo 5, né, Paulo vem confrontando toda aquela igreja sobre a imoralidade e o orgulho deles. E lá no versículo 5 do capítulo 5 fala assim, ó: entregue esse homem a Satanás, para que seu corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí a gente vê realmente
como Paulo vem falando sobre algumas pessoas, alguma forma de disciplina, né, de como disciplinar. Na verdade, esse versículo vem falando mais sobre essa questão da disciplina, mas além de ser um texto que me confrontou muito por entender como a gente pode entregar alguém a Satanás, né? Mas, na verdade, o que eu pude observar também foi aí Satanás sendo usado como um agente para o reino de Deus. Tá? Até o próprio Satanás, ele é usado para glorificar o nome do Senhor em tudo, né? Porque esse homem aí, na verdade, ele não perderia a salvação, na verdade, que o homem não tem esse poder de tirar a salvação de ninguém, só o próprio Deus. Mas, na verdade, aí era para colocar ele sobre a influência do mundo. O sentido é esse, colocar esse homem sobre a influência do mundo, para que ele estivesse aprendendo e estivesse sobre a ação de Satanás, para que, como ele fala aqui no final, ele voltasse e ser salvo no dia do Senhor. E aí a gente vê a soberania de Deus usando até o próprio Satanás para disciplinar o homem. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas e não é diferente sobre esse tempo que a gente está vivendo agora. A soberania dele reina sobre tudo e que a gente possa estar unido em oração, entendendo que tudo está sob o controle de Deus. Isso conforta o nosso coração, né, nesse momento tão difícil. E que Deus esteja abençoando a vida de vocês, que a gente esteja sempre unido em oração, orando um pelos outros, para que a gente esteja unido sempre como igreja, entendendo que onde deve estar focada a nossa prioridade, né? E também entendendo que Deus é soberano, Ele está sobre todas as coisas, Ele está controlando tudo. Então, vamos confiar mais no Senhor e estamos unidos aí juntos em oração e na leitura da palavra e comunhão com o Senhor. E fico com Deus, Deus abençoe vocês. Amém. E assim como o Túlio falou, é muito importante a gente nesse período, a gente que está tendo a oportunidade de ter mais tempo, está aproveitando para se dedicar ao estudo da palavra e à oração, né, e ao conhecimento do próprio Deus, porque a palavra de Deus é a revelação do próprio Deus para nós. E como Jesus diz em sua oração, ali em João capítulo 17, no versículo 17, ele conversando com o Pai, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que a gente esteja buscando, pedindo a Deus que através do seu Santo Espírito em nós, ele nos revele essa verdade que está na sua palavra. E que a gente busque crescer cada dia mais no conhecimento de Deus, porque a Bíblia toda, do começo ao fim, fala de Deus. E a gente não é o centro da palavra. A palavra toda é acerca de Deus. Bom, e dando continuidade, a gente vai ver agora mais uma mensagem de Davi Merck. Na verdade, essa é a última. A gente está agora nessa série de mensagens que a gente estava acompanhando. Hoje é o encerramento nesse tema que é o propósito de Deus para a família. Hoje entrando em Gênesis 3. A mensagem de hoje vai ser em torno da tragédia do pecado e o triunfo da graça. Foi com esse tema que Davi Merck encerrou esse intensivão, né, da Escola para a Paz que aconteceu lá na igreja. E aí, amanhã, domingo, vai ter também transmissão através do YouTube da igreja. Vocês têm mais algum aviso, alguma coisa para falar antes da gente ir para a mensagem? Então vamos para a mensagem e daqui a pouco a gente está de volta. Nos siga no Instagram, @somos_alicerçados e em youtube.com/alicerçados. Eu queria que vocês soubessem o nosso plano. Nós teríamos 2 períodos, 2 mensagens, mas por se tratar de um capítulo só, o desfecho da nossa conferência vai ser Gênesis 3, em um período só. Nós vamos ganhar tempo assim. Vocês que estão aqui desde 2 horas da tarde, eu também, já é bastante. Mas com isso também podemos terminar com algumas perguntas e respostas, ainda sair talvez até antes da hora prevista, tá bom? Combinado? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Alguns chegaram agora, depois, que não puderam estar conosco antes. O que temos visto é que casamento bíblico reflete a glória de Deus quando é um para o outro, essa vida de Cristo manifestada em nós, e ambos juntos para Deus.
Em Gênesis 1 e 2, descobrimos 3 propósitos, 3 princípios fundamentais, começando com o propósito de Deus para a família, já no primeiro capítulo da Bíblia, falando que Deus criou o casal, a família, para, vamos repetir, espelhar e espalhar a sua própria imagem. Em segundo lugar, isso acontece através de um relacionamento complementar. No casal, a imagem de Deus manifesta-se pela complementação mútua quando nós desempenhamos os nossos devidos papéis, assim imitando o relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo, igualdade no ser, mas diferença no fazer. E terminamos agora na cerimônia de casamento, que é o grande clímax de toda a narrativa, a entrada da noiva, os votos do noivo, a declaração do Pai, Pastor, Deus, e depois disso a lua de mel. E nós vimos que quando nós comprometemos-nos, a ideia da aliança no casal, a imagem de Deus manifesta-se pelo compromisso da aliança conjugal. Então, 4 palavras, vamos usar, infelizmente eu misturo verbo e substantivo e tudo, mas espelhar, espalhar, complementar e comprometer-se. Todo mundo junto para resumir o que nós aprendemos. Espelhar, espalhar, complementar, comprometer-se. Mais uma vez foi meio fraco. Vamos, eu sei que todo mundo comeu, eu já tirei uma soneca, Deus me deu um dom maravilhoso. Eu apago em 10, 15 minutos, eu já consigo dormir e eu estou pronto para mais 9 horas de palestra, se vocês aguentarem. Espelhar, espalhar e comprometer-se. Muito bom. O texto de Gênesis 2, 25 termina aqui. Versículo 25. Leia junto comigo. Todos. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que o texto acrescenta e não se envergonhavam? Porque os leitores desse texto, o povo de Israel, pronto para entrar na terra prometida, para eles, e deve ser assim para nós também, a nudez já é associada à vergonha. E o texto diz, os dois estão nus e sem vergonha. Desculpa, e sem vergonha. Ou seja, a inocência reina, transparência total, não tem absolutamente nada, nem roupa que vem entre o casal, expostos, mas no bom sentido. A pergunta que paira sobre o texto nesse momento, depois de tudo que nós já aprendemos, o que Deus depois de criar disse era muito bom, fez o homem, falou que não era bom. Fez a mulher, diz que era muito bom. Os dois em um, refletindo a glória de Deus. Só que hoje nós sabemos a realidade. Nós somos aquelas palmeiras à beira-mar em meio a furacões. O que aconteceu com o nosso mundo? Gênesis 3 responde essa pergunta. E a resposta é que o pecado sujou a imagem de Deus na família, no indivíduo, no relacionamento a dois, no trabalho, no estudo, o mundo. Nós sabemos à luz de Gênesis, de Romanos, que o mundo todo geme debaixo do peso coletivo do pecado da humanidade, 7,5 bilhões de pecadores, e coisas como desastres naturais, tsunamis, furacões, terremotos, incêndios, enchentes, vírus, acabam fazendo com que a terra trema. Esse é o mundo em que nós vivemos, e é por causa do pecado. Gênesis 3, então, vai responder, inclusive, de onde surgiu brigas conjugais.
O texto, pela ótica, lente interpretativa da família, que já adotamos desde capítulo 1, e de fato é o foco do texto, ou um dos focos do texto, vai responder isso. Porque hoje nós temos conflito conjugal. Se tem um casal que nunca teve conflito conjugal, eu digo que você mente sobre outras coisas também. Provavelmente isso é um imposto de renda. Por que nós temos essas dificuldades? De onde vêm os conflitos? Antes de mergulharmos nesse texto, que nós vamos olhar todos os versículos do capítulo 3, é o meu capítulo predileto da Bíblia, sempre, eu acho algo novo nesse capítulo. É narrativa, é história escrita, não somente o que aconteceu, mas descreve o que acontece. Narrativa bíblica é isso. Mas a palavra de Deus já explica para nós alguns dos motivos por que nós temos conflitos em casa. A primeira razão é que você casou-se com um pecador. E você sabe o que pecadores fazem? Você sabe o que caçadores fazem? Caçadores caçam. Pescadores pescam. E pecadores pecam. Esses são craques nisso, né? Todos pecaram e carecem da glória, da imagem, do reflexo do espelho de Deus. Nós somos que nem casal de porcos espinho, dentro da mesma toca, numa noite fria. Talvez aqui em Gravatá, de vez em quando tem. Atibaia tem bastante, chega a 0 graus às vezes. Aquelas noites nós chegamos. Só que quanto mais perto você chega, na toca de porcos espinho, mais probabilidade tem de levar uma alfinetada. Mágoas na família, mágoas na vida, normalmente se experimentam com pessoas outrora chegadas. Amanhã à noite nós veremos isso. Tem um livro fantástico por um autor chamado Dave Harvey, quando pecadores dizem sim. E o que acontece depois? Sai de perto. Número 2, casamento une duas culturas diferentes. Todo casamento junta pessoas de tradições, culturas, costumes diferentes e entram em choque, como celebra Réveillon, Dia da Criança, a perda do primeiro dente do filho, quem lava a louça em casa, quem prepara o café, quem vai para o mercado. E quando nós casamos, descobrimos que não é igual à nossa família. Isso desde Gênesis 11, quando a Torre de Babel separated all of the people in the world in different languages, and people didn't even understand what the other people were saying. Desde Gênesis 11, quando a Torre de Babel separou os povos em línguas diferentes, culturas surgiram e nós não nos entendemos mais. 3, a nossa comunicação é egoísta e falha. Comunicação é uma das principais manifestações do outrocentrismo de Cristo em casa. Provérbios 18, 1 e 2, eu estou tentando aprender porque eu sou egoísta na comunicação, o solitário, individualista, busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria implícita no texto, a vida de Cristo que busca o interesse do outro, Filipenses 2. O insensato, tolo, não tem prazer no entendimento do que o outro está falando, senão em externar o seu interior. Quanta verdade nesses 2 versículos. 4, as finanças dividem. Mateus 6,24, não pode servir a 2 mestres. Aqui entra o julgo igual, o que nós ensinamos para os jovens, as 3 decisões mais importantes da vida antes de casar.
ou duas antes, quem é mestre da sua vida, para a quem vai servir, qual a sua missão na vida. Por isso o adolescente, júnior, não deve namorar, está brincando com fogo, ainda não sabe para qual vocação Deus chamou. Como você vai juntar a sua vida com uma outra pessoa e nem sabe qual é a missão na vida que tem? Isso exige tempo. Agora, matrimônio, a terceira decisão, você tem condições. Quem é mestre e qual a missão? Num julgo igual, muitas vezes a questão do mestre, um está servindo um Deus de missões e outro está servindo o Deus do dinheiro. Isso cria conflito. 5, sofremos desde Gênesis 3:16 pela guerra dos sexos, os papéis. Nós veremos no texto que vamos estudar agora, que como resultado do pecado, o homem tenta oprimir a mulher e a mulher subjugar o homem. É bíblico isso no sentido de que a Bíblia descreve como consequência do pecado. Não é como Deus quer que seja. Número 6, há diferenças grandes entre homens e mulheres. O mundo de hoje está querendo diluir essas diferenças, mas foram criadas por Deus. Nós vivemos num mundo unissex em que o mundo e as escolas dos nossos filhos, eu entendo que aqui não, está transformando mulheres em homens e homens em mulheres. E no fim, mescla tudo e você não sabe quem é quem. É difícil hoje achar jovens, moços, que são homens de verdade. Me desculpam, mas parecem muito efeminados. O jeito que tem, a maneira de andar, empurrando as mulheres para protegê-los. Que é isso? É o oposto da razão por que Deus criou o homem e a mulher. Número 7, nós somos teimosos e chatos e brigamos por motivos bobos. Aqui talvez seja o que causa mais conflito no seu lar. Todas essas razões entram em jogo, mas às vezes nós brigamos só porque nós somos brigões. Acordamos mal-humorados, queremos o que queremos, quando queremos. Provérbios diz, estutícia está amarrado no nosso coração, e nós simplesmente somos ásperos e chatos, e explica muita briga. E finalmente, Tiago diz, brigamos porque nós somos por natureza idólatras. Há desejos fortes, eu quero o que eu quero e quando eu quero. Ai da pessoa, principalmente do cônjuge que entra na minha frente. Tiago diz, de onde vêm guerras e brigas entre vós? Senão dos seus próprios desejos, das suas próprias cobiças, os seus ídolos de coração. Agora, toda essa história, essas explicações, entre tantas outras, são sintomas da raiz que aconteceu em Gênesis 3. Agora olha na sua Bíblia. A partir do Gênesis 3, versículo 1. Vamos traçar aqui como o pecado começou. E perceber no texto, nas entrelinhas, algo fascinante, entre Gênesis 2, 25 e 3, 1. Termina 2, 25. Pode retirar que eu sou... Gosto dessa mesa, mas me deixa muito ansioso, porque está sacudindo assim, desse jeito. Isto. Me dá mais espaço. Gênesis 2, 25 é a lua de mel. E diz assim, ora um e outro, o homem e sua mulher estavam nus. Notem essa palavra, a nudez do casal vai servir no texto para carregar
a narrativa, para nós entendermos o que acontece quando o pecado invade. Mas também tem um jogo de palavras na língua original, entre 2:25 e 3:1. 3:1 então começa assim: mas, esse é adversativo, é um alerta de perigo. Era muito bom o homem e a sua mulher, vulneráveis sim, mas inocentes. Mas a serpente, mais sagaz, notem essa palavra sagaz, ou talvez na sua Bíblia, astuta, é a mesma palavra, ou melhor, soletrada igual no hebraico, a língua por trás, da palavra nus. É uma palavra rara, chamado homônimo. O homônimo é uma palavra como manga. Eu posso chupar uma manga, usar uma manga, posso até em forma verbal mangar. Ele manga. 3 significados, uma palavra. Mas de fato são 3 palavras. A palavra, os dois estavam nus e sem vergonha, mas a serpente é mais nua e sem vergonha. E agora a história vai mostrar para nós como a sem vergonha da serpente, que aprendemos em Apocalipse, é de fato Satanás já caído, o pecado nesse sentido já entrou no mundo, mas o bote da serpente vai injetar o veneno do pecado, a vergonha nas veias da raça humana. Essa é a história. Notem nesse texto o percurso do pecado. O que aconteceu é o que acontece, e isso é para nossa advertência. A serpente fala para a mulher. A serpente mais nua, sagaz, que todos os animais selváticos que Yahweh tinha feito, disse à mulher: tempo. Por que disse a mulher? Já é subversivo. A mulher não fora criada quando Deus deu ordens, instruções, proibição para o homem, sozinho, protetor, guardião, servo do jardim. Ele tinha que passar isso para a mulher. Então ela foi o elo mais fraco porque ele foi omisso. Pelo diálogo nós já vamos descobrir alguma coisa sobre a natureza da mulher, que vai tomar a frente, não vai consultar o marido, mas vai enfrentar Satanás na sala de estar dela. O homem não vai levantar um dedinho para proteger a mulher, para interferir. Obviamente, aparentemente, ele falhou na transmissão da palavra para ela, porque ela vai errar 3 vezes ao citar a palavra de Deus para a serpente. E a serpente, por sua vez, subversivamente, já começa a afastar o casal. Tudo começa com Eva na defensiva e dúvida sobre a palavra de Deus. Versículo 2 começa a resposta da mulher. Ela cita a palavra de Deus. Isso é legal. Se vai dialogar com o diabo, é melhor usar as palavras de Deus, mas deve acertar ao citar o que Deus disse. Todo esse texto nos lembra de outro confronto. Em outro lugar, não no paraíso, mas no deserto. Não o primeiro Adão, mas o último Adão, Jesus Cristo. 40 dias e 40 noites no deserto, cercado por feras. Só que Jesus, ao ser tentado pelo diabo, assim como Eva, cita sim a palavra de Deus, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ela não faz? Ela erra, ela tira, ela acrescenta a palavra de Deus. E o homem não faz nada.
Chama-se verossemelhança. Essa história é muito semelhante ao que acontece em nossas famílias. Respondeu-lhe a mulher, versículo 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim. Interessante, quando Satanás agora se refere a Deus, não usa mais o nome completo Yahweh Elohim. Pela primeira vez, quando Satanás fala para a mulher, ele tira a ideia da fidelidade do Deus que era e sempre será, e substitui com Elohim só. E ela parece que entra na dela e diz a mesma coisa, tira pela primeira vez do texto Yahweh Elohim e fala de Deus só. Ela disse Deus, Elohim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. 3 vezes ela erra. Se olhar cuidadosamente para 2,16, o texto, quando Deus falou para Adão, disse assim: Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Uma expressão no hebraico que empilha a palavra para comer. Deus fala: coma, coma. O que alguns de vocês fizeram agora no intervalo. Comendo comerás, para comer, cara, você pode comer. É como buffet, churrascaria, smorgasbord. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A mesma frase, mut tamut, morrendo morrerás. Para morrer, você vai morrer. Cara, certamente morrerás. Ela tirou a liberalidade de Deus. Podemos comer, mas não liberalmente. Vamos morrer, não, certamente vamos morrer. E além disso, ela acrescentou uma frase: nem tocareis. Ou Adão, ou a própria Eva, acrescentou um outro padrão à palavra de Deus, uma outra medida de espiritualidade humana, chama-se legalismo. Legalismo não é padrão alto, legalismo é colocar um padrão humano no mesmo patamar no padrão divino, e quando cai o padrão humano, também cai o padrão divino. Esse é o problema de legalismo, confunde o padrão divino e o padrão humano. Está tudo errado. O percurso do pecado duvida da palavra de Deus. Eva ficou na defensiva quando Deus tinha falado: Eva, Adão pode comer tudo, só tem uma coisinha que não. Satanás aumenta o negativo, assim como uma pessoa que fala para seu filho, seu coleguinho: é verdade que seus pais são tão chatos que não deixam você assistir nada no Netflix? Quando de fato uma mãe fala: não, filho, esse seriado não serve, esse filme não, esse desenho animado, mas o resto tudo pode. Só que agora o foco está no negativo, e Eva começa a cogitar tudo isso, e nós aprendemos uma lição. Erramos por não conhecermos as Escrituras. A palavra de Deus tem que ser central na nossa família. De tudo que tentamos fazer na educação dos filhos. Ontem à noite a minha esposa falou sobre isso. O chamado culto doméstico foi a coisa mais importante, não aquele tempo chato, cansativo, dinâmico, criativo, de doutrinamento, de catequismo, sim, memorização de versículos, mas de forma dinâmica.
A palavra de Deus é central nas nossas famílias, só que agora, aquela dúvida cruel, como cantamos às vezes com as crianças, culmina com Satanás negando categoricamente, porque ela está confusa. Havendo uma brecha, olha versículos 4 e 5. A serpente sabe o que Deus tinha falado, mas ela não. Então a serpente disse à mulher, agora ela se entrega. É certo que não morrereis. Por que Satanás se entrega aqui? Porque cita ao pé da letra o que Deus tinha dito, só que ele nega. Ele diz, não, mut tamut, não, morrendo morrerás, não, certamente morrerás, indicando que já sabia o que Deus tinha falado. Nesse momento, Eva, peraí, agora eu lembro, foi isso mesmo que Deus tinha falado, afasta-te de mim, Satanás. Não. Satanás nega, e no processo oferece algo no versículo 5, acusando Deus de ser um mentiroso, o estraga prazeres, porque Deus, Elohim, sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva, você não gostaria de ser como Deus? Você não gostaria de partilhar desse fruto delicioso? Eva, você pode. Deus não quer que você seja como Ele. Deus está escondendo, tem grama mais verde do que tem no seu pasto, Eva. Você pode superar tudo isso, seu marido, as limitações, e você pode até superar o próprio desejo. Eva, você não quer ser como Deus? Se ela tivesse a antena ligada, o inimigo se entregou de novo. Espera aí, Satanás. Meu marido me falou que Deus disse que criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher nos criou. Arreda-te de mim, Satanás. Eles já eram como Deus. Só podem perder. Só podem, no fim, parecer mais com o diabo do que com Deus. E, meus amigos, é isso que acontece no conflito conjugal. Nós parecemos mais o diabo do que Deus. Recebemos um casal na nossa casa para um aconselhamento, sabemos que estão passando problemas, principalmente porque um senta daquele lado do sofá e o outro senta. Não é isso que a gente tem em mente com tempo de sofá. Pois não, como podemos ajudar? Ah, pastor, eu vou falar. Pode falar. É, esse meu marido, ele é diácono na igreja, mas em casa ele não serve para nada, pastor. Esse homem não presta. Não ora comigo, não faz culto doméstico, não me deixa saber quanto que ele ganha, só fica no sofá, quer que todo mundo sirva. Ah, agora você vai falar, mulher, é isso então? Ela que é a presidente da sociedade feminina, missionária da igreja, não lava louça há 3 meses, pastor. Não levanta um dedinho para fazer nada. Você sabe que você tem na sua frente, são 2 diabos, cada um com mísseis inflamados. Cadê a resposta branda que desvia o furor? A sabedoria de Jesus, o outrocentrismo, que assume a culpa antes de culpar. Agora, o desejo foi despertado. E esse registro mostra o que acontece em nossos lares, quando a palavra não é o centro. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, parece que Deus se enganou.
agradável aos olhos. O que pode estar errado? E árvore desejável para dar entendimento. Notem a rapidez do desejo e do perigo da sensualidade, uma vida vivida pelos sentidos do eu quero e não pela fé no Senhor. A narrativa que até aqui se arrastava com diálogo, agora é muito rápido, como se fosse uma isca lançada na frente do peixe, e quando passe todo esse desejo, agora já era. Versículo 6, de forma muito rápida, diz: tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E agora a isca foi engolida, e o inimigo... E os dois são fisgados. Tão rapidamente. Quando os dois comeram, o pecado é muito complexo. Pessoas perguntam, qual foi o primeiro pecado? Foi a mulher errar a palavra de Deus? Foi tomar a frente do marido? Foi o marido não passar bem para ela? O marido ser omisso? O marido ser passivo? O marido cruzar os braços, ler o jornal enquanto a mulher é seduzida na frente dele? Ou era comer mesmo? Era comer, mas tem muita coisa envolvida. Inclusive, alguns sugerem que quebraram o que serão os primeiro e último dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás. Alguém já escreveu um artigo sugerindo que ao pecar, quebraram todos os 10 mandamentos. Outro Deus, mentira, cobiça, adultério espiritual, roubo do que não lhes pertence, falso testemunho e muito mais. O pecado é horrível. Mas e a família? A pergunta que paira no ar nesse texto: cadê Adão? Porque ele não fez nada. Infelizmente, algumas Bíblias, inclusive a minha, deixam de traduzir uma pequena palavra original no texto. Talvez a sua Bíblia tenha, outras talvez não, que responde à pergunta. Eu vou mostrar aqui a nova versão transformadora, que diz isso. A mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. A pequena palavra, para não ser técnico demais, mas é a palavra imá, no hebraico, com ela, que se insere bem entre o fato dela comer, dar ao marido com ela, que comeu também. Caramba, é possível isso? Como pode um homem ficar sentado enquanto a serpente e o diabo fica sussurrando, seduzindo a própria mulher que erra a palavra de Deus, e ele não levanta um dedinho? Sabe como? Você sabe o que faz isso? Eu faço isso. Eu não protejo minha família com a palavra de Deus, eu não levanto um dedo, deixo a mulher tomar a frente, ir na frente. Eu sou banana. Não é o que aconteceu, é o que acontece. Essa palavra imá, você conhece na época de Natal, na palavra Immanuel. Im, com, anu, nosco, el, Deus. Deus conosco. Aqui é a frase imá com ela. Está no texto. E explica muita coisa. O silêncio de Adão. E agora? As consequências vêm logo em seguida. São várias. Olha para o versículo 7. Tem duas aqui.
Diz assim, lembra aquele tema de nudez? Abriram-se então, sim, os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus. A implicação agora é esperteza, malandragem do inimigo, agora entrou nas suas veias. Agora não são mais inocentes. Experimentam vergonha no texto. Coseram folhas de figueira e cintas para si, para cobrir a vergonha. Que ironia. O espelho, A2, da imagem da glória de Deus, com vergonha, para não serem vistos. Mas não é só isso, costurar cuecas de figueira foi fajuto, fútil, vão. Veremos isso no texto. É o início da religiosidade. O legalismo começou com padrões, no mesmo patamar com a palavra de Deus, e agora a religião, que vem do latim religare, religar-se, é o homem tentando reatar a comunhão com Deus. Ele faz isso através de um ato religioso, de meramente arrancar folhas, sem derramamento de sangue, como aprendemos depois, sem sacrifício, na tentativa fútil de cobrir a sua vergonha. Religião humana Deus odeia, porque Deus é o único religioso do universo. Deus é o único que pode estender a mão e reatar-se conosco. O que Ele fez na cruz, quando enviou Jesus, o último Adão. Terceira consequência no texto, versículos 8 a 10. Medo. Quando ouviram a voz, e agora o texto volta a chamar Yahweh Elohim, que andava no jardim pela viração, literalmente na brisa ou no espírito do dia, esconderam-se da presença de Yahweh Elohim. O espelho fugitivo. O homem e sua mulher, o texto faz questão de mostrar que agora são um time no mal, por entre as árvores do jardim, e chamou Yahweh Elohim ao homem. Ele era o responsável. Ele vai responder. E lhe perguntou, aqui, meus amigos, é a primeira dose de graça no texto. Apesar da miséria do ser humano, porque Deus faz uma pergunta: onde estás, Adão? Tá vendo? Onde você vê graça nisso? É porque Deus poderia ter matado fulminantemente na hora, ainda com fruto na boca. Acabou. Pega mais lama, começa de novo. Mas Deus não fez isso. Ao invés disso, Deus começa a dialogar com o homem. Deus só faz isso onde estás, não porque Deus não sabia onde ele estava, mas porque o homem não sabia onde ele estava. Essas perguntas que Deus faz para nós, cara, onde você está? O que você está fazendo? Olha para mim, meu. É graça sobre graça. Agora a resposta do homem é muito instrutiva. Versículo 11. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu. Ele não estava nu. Ele tinha a mais nova cueca de figueira no mercado. Mas a religião humana não funciona. O pecado não se encobre, a transgressão não se esconde. Ele está nu sim, ele sabe que está nu.
Eu tive medo do Criador que desceu para andar com vocês, para ver vocês refletindo de volta a glória devido ao seu nome. Que tragédia no lar. Eu tive medo e me escondi. Quando se trata da família, a parte mais triste vem logo em seguida. É agora que explica a hora que todos nós em casa vivemos hoje. Versículos 11 a 13, o início do conflito conjugal. Perguntou-lhe Deus, que chance Deus dá para esse homem, segundo a evidência da graça? Quem te fez saber que estavas nu? Adão, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Que chance, que graça. Provérbios 28:13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Adão, essa é a sua chance. Assim como você, disciplinando o seu filho, dando toda a chance de confessar o pecado, você falou para não comer o bolo que você colocou em cima da mesa. Você chega do mercado e a boca da criança está cheia de bolo. Filho, você comeu o bolo que eu falei para ele? Filho, o bolo você comeu? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Adão, agora aproveita bem. Então Adão toma 2 passos para frente. Ele diz: oh meu Deus, que isso que eu fiz? Eu sabia da tua palavra, foi muito clara para mim. Eu tentei transmitir para minha esposa, mas eu acho que eu falei, Senhor, eu acrescentei coisa. Eu estava lá lendo o jornal enquanto o inimigo chegou e sussurrou no ouvido dela. Eu não sei o que passava na minha cabeça, eu estava tão encantado com a beleza dela e tudo que o Senhor me deu. Eu não fiz nada para proteger, eu acabei com tudo. Oh Deus, eu só te peço uma coisa: toma minha vida, Senhor, eu mereço isso, mas por favor, Senhor, poupe a minha esposa. É isso que ele falou? Um homem de verdade teria feito isso. Eu sei disso, porque um homem de verdade fez. Seu nome é Jesus. Ele não tinha culpa nenhuma. Na cruz do Calvário, o último Adão, impecável, bradou ao seu pai: oh meu Deus, eu não fiz nada, mas eu pago. Eu só te peço, oh meu Deus, tira a minha vida, mas poupe a minha esposa. E assim foi. Jesus gritou: tetelestai, está pago. Seu pecado e meu. O noivo pela noiva. Agora no Novo Testamento nós encontramos o apóstolo Paulo falando: cara, em Cristo você pode ser o Adão que Adão nunca foi. O homem de verdade. Um protetor da sua família, o pastor, guia, líder, amoroso, servo da sua família, abrindo mão dos seus direitos, sacrificando-se como Jesus fez na cruz. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, pela purificação de água, pela palavra. Paulo está falando sobre isso. Mulher, você pode em Cristo ser a Eva que Eva nunca foi, como Jesus quer que a igreja seja. Olha a resposta dele no versículo 11. Desculpa, versículo 12. Então disse o homem, agora vai: a mulher
que tu me deste por esposa, é culpa tua e dela. Ela me deu da árvore. E eu comi. E daí? Arrogante. Banana. Para salvar a pele dele, se distancia da esposa e a expõe na hora a uma morte fulminante da parte do Deus 3 vezes santo. Para salvar a si mesmo, o mesmo que cantou para ela: tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne. Se distancia dela e manda Deus matar. Pode imaginar onde ele dormiu naquela noite. Você sabe que tem uma lição que esse texto nos ensina? O pecado detona, destrói a nossa família. Horrível. Mas a gente brinca com o pecado. Introduz no nosso próprio lar mentira, fofoca, entretenimento sujo. Banhamos os nossos filhos, as nossas famílias com tudo isso. E Deus estende graça para nós, esperança. O resto do texto mostra isso. Aqui, se já tinha boas novas nas perguntas de Deus, na oportunidade de arrependimento, agora vem um caminhão de graça. Talvez não pareça, mas vamos terminar o texto e nós vamos abrir para perguntas. Olha para o versículo 3 e continuando. Disse Yahweh Elohim à mulher: que é isso que fizeste? Agora é a chance dela. Notem que Deus faz perguntas para o homem, tem oportunidade de arrependimento. Faz para a mulher, tem chance de arrependimento. Mas para Satanás não. Não tem chance. Ela responde: a serpente me enganou, eu comi. Então Yahweh Elohim disse à serpente. Ele começa castigando o inimigo das nossas almas, sem interrogação, sem pergunta, sem graça. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selvásticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O traficante da droga do pecado, Deus vai para a esquina, tira da esquina da casa dos seus filhos. E agora ele vai falar com os filhos. É graça, porque Deus vai acabar com o nosso inimigo. Versículo 15 é a promessa. A primeira na Bíblia de redenção. Em vez de matar o casal que começou a morrer lentamente, separado de Deus, e vão morrer mesmo, mas ele diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, serpente e mulher, entre a tua descendência, semente, e o seu descendente singular, semente. Este, semente da mulher, ferirá a cabeça da serpente. Se ferir a cabeça da serpente, acabou com a serpente. Só que vai pagar o preço. A picada, o bote. E tu lhe ferirás o calcanhar. Deus entra com graça, e a promessa chamada proto-evangelho, a primeira forma do evangelho das boas novas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gente, notem no texto: a serpente é amaldiçoada, a terra é amaldiçoada, o homem e a esposa não. Cuidado com doutrinas de maldição de família, porque o ensinamento bíblico sobre isso é que Jesus se tornou a nossa maldição. Ele pendurado sobre o madeiro, ele próprio se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deus reservou a maldição dele, acredita, para seu próprio filho, para a ira justa dele contra nossa rebeldia. Ele derramou sobre Jesus, para que todo aquele que está agarrado em Cristo Jesus, a ira justa chove sobre Jesus e não nos atinge.
E não há condenação ou maldição para quem está em Cristo Jesus. Agora vem a disciplina como bom pai. Nós encaramos disciplina como palavrão, praga, limites, dor. A dor é dom de Deus. E no texto agora, versículos 16 a 19, Deus aplica isso no lar, porque foi no lar que tudo começou. E cada aspecto da disciplina tem a ver com o espelhar e até mesmo o reinar com Deus, como time familiar. Em cada uma daquelas áreas, Deus vai falar, cara, sem Jesus não dá, sem a semente não dá. Você vai ser lembrado na criação dos seus filhos, no relacionamento conjugal e no pôr pão na mesa, governando a terra, que sem mim não dá. Olha o que ele diz, versículo 16. Falou para a serpente, agora para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo. Essa é uma forma igual àquela comendo comerás, morrendo morrerás. Multiplicando, multiplicarei. Deus enfia a faca. Com essa frase, lembrando do pecado, multiplicarei. Onde nós vimos essa palavra antes? No espelhar. Multiplicai-vos, enchei a terra. Agora, ter filhos, criar, prole, significa dor para a mamãe, para papai também. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. Educar, criar, resgatar filhos agora, especialmente para a mãe, porque a arena especial de atenção dela, mesmo que o homem seja o último responsável, vai custar caro para a mamãe. Ela vai lembrar cada choro, cada doença, cada bullying na escola. Foi meu pecado. Segundo, diz assim: o teu desejo, mulher, será melhor será contra o teu marido, e ele te governará. Por favor, notem, o que Deus está dizendo é que a mulher agora, como fez também no jardim, vai tentar sobrepujar, tomar a frente, dominar o marido. Ele, por sua vez, a guerra dos sexos, vai pisar a mulher, governá-la, e a ideia aqui não é de forma bondosa. Conflito conjugal. Lembra disso? O espelhar como Pai, Filho e Espírito Santo. E agora versículos 17 a 19. Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher. Já notou isso? E comeste da árvore que te ordenara não comestes. Ele não começa falando do pecado de comer. Ele fala que ele abnegou-se do seu papel de homem. Colocou a mulher na frente e comeu da árvore. Por isso maldita é a terra, não ele, mas a terra, por tua causa, geme agora. Em fadigas obterás dela o sustento. O governar da terra parte da imagem de Deus. Agora a terra se rebela contra ele. Ele comeu com fruto da terra, agora a terra virou fera. Ela produzirá também cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. No fim, o trabalho doloroso de governar a terra culmina na morte, em que ele será engolido pela própria terra e vai se tornar comida de serpente, pó. Em cada uma das áreas aqui, cada funeral que nós assistimos,
cada trânsito que nós enfrentamos, cada freguês inadimplente, cada chato patrão, cada briga conjugal, cada dificuldade com nossos filhos, é uma lembrança. Nós precisamos de Deus em nosso lar. É graça sobre graça. Porque tudo isso nos aponta em direção à esperança. E aqui eu quero que vocês vejam exatamente isso. Olha a resposta de Adão no versículo 20. Isso não faz sentido, a não ser, olha o que ele diz. Logo depois desse pronunciamento de tanta condenação, disciplina, e deu o homem o nome de Havá, Eva, a sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Cara, você está doido. Você tem chance de se arrepender, e você culpa a mulher, briga com ela. Agora Deus piora a coisa, fala de todas essas coisas que vão acontecer, e você olha para ela e diz, tu és vida. Eu esperaria que ele falasse para ela, essa segunda vez que ele dá nome para ela, tu és mortícia. Morte para mim. Por que ele fala, tu és vida? Porque ele está agarrado na promessa. Do versículo 15, é a semente dela. Semente normalmente não é associada com a mulher, mas sim com o homem. Mas ele não tem parte nisso. A Bíblia revela o nascimento virginal, significa que a sombra do Altíssimo pairou sobre Maria e foi a semente que veio dela. Adão está agarrado na promessa, eu entendo pela fé. E agora, por causa disso, Deus entra em ação, versículo 21, muito melhor do que folhas de figueira, Deus provê sacrifício. Fez Yahweh Elohim vestimenta de peles. Um animal morreu, talvez dois, talvez uma espécie inteira, entrou já em extinção por causa do nosso pecado, para pagar o preço com derramamento de sangue, e Deus mesmo foi religioso. Deus os cobriu, sua vergonha, com vestimentas de pele. O final do texto mostra mais graça. Porque agora Deus barra o acesso à árvore da vida. Se eles tivessem partilhado daquela árvore, o texto diz no versículo 22 a 24, eles poderiam ter se selado no estado imortal, mas de pecadores. Isso chama-se inferno. Viver para sempre distante de Deus, a segunda morte. Então Deus barra o acesso da árvore da vida, até que um dia, os redimidos em Cristo Jesus tomarão, comerão, partilharão o fruto da árvore da vida e vão ser selados como redimidos que parecem com Jesus. Essa bendita esperança dos santos. Mas tem mais uma coisa. Se eles tivessem comido da árvore da vida e se selado como imortais, pergunto, como poderia o Filho do Homem, o último Adão, ter morrido pelos nossos pecados, para garantir o pagamento do nosso pecado? O próprio Filho de Deus, Deus homem, teria que ser mortal para morrer na cruz, para garantir a nossa salvação. Deus barrou o acesso à árvore da vida, para que um dia juntos olhemos, tomemos e comamos juntos, e seremos selados para todos sempre como redimidos. Graça sobre graça. A única esperança para a nossa família. A Bíblia fala muito mais depois disso, mas nós vamos parar aqui, porque não tem tempo de Gênesis 4 até Apocalipse 22.
Mas que Deus os abençoe. Amanhã à noite nós vamos falar sobre como essa graça se manifesta em casa, mas agora, algumas perguntas, nós temos alguns minutos ainda, o tempo final era para 8h20, nós temos 12 minutos, não sei se precisa escrever, se tem escrito pode, não sei se, eu posso conduzir, Laerte? Perguntas sobre, pode ser qualquer coisa, sobre família, sobre lar, pode ser especulação em Gênesis, tem muitas perguntas desse texto fascinantes, 12 minutos e a gente termina conforme prometido. Pergunta. A pergunta é o seguinte, é uma curiosidade dentro do que o senhor explanou agora. O senhor falou no verso 3, deixa eu abrir aqui a minha fila. Pronto, no verso 3, 14... a serpente comerá o pó da terra, ok? E no 19, o homem volta para o pó. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso, assim, para a gente entender o significado disso. Eu vou me omitir um pouco, porque é pura especulação através de uma possível coincidência. O fato é que a serpente vai comer pó, o homem se torna pó. Pode ser uma técnica literária para dizer agora, até hoje, a serpente está nos comendo. Estamos em processo de degradação para voltar ao pó, e o inimigo, nós somos prato cheio para ele, que é a história. Mas eu não quero muito além disso. Eu fiz uma leve referência, você pegou em cima, foi muito esperto assim. Mas eu não quero me estender mais que isso para criar grandes teologias sobre algo que é mais uma alusão talvez ao fato de que nós realmente, a serpente nos come todos os dias. Outra pergunta, ou senão eu deixo a segunda aqui. Ok, a segunda pergunta é um pouquinho polêmica, mas enfim... É o seguinte, mas é uma dúvida sincera, não é polêmica pela polêmica. O senhor é pastor há muitos anos e tem uma firme teologia bíblica sobre o casamento, e isso é maravilhoso, conheço seus livros. Eu queria saber a sua postura como pastor, né, sobre a questão do recasamento não sendo por causa de viuvez. Se o senhor celebra, como o senhor trata isso... cláusula de exceção, coisas desse tipo. Só isso? Você quer que eu fale sobre aborto, sobre a pena de morte? Eu vou tentar... Ok, primeira parte da minha resposta não é para vender livro, porque já várias pessoas pegaram, mas você pode, eu não sei, acho que você já tem, não sei, mas o nosso comentário, eu trabalhei 50 páginas sobre essa questão. Divórcio, casamento, recasamento. Então, em 3 minutos não dá. Eu vou fazer um resumo que vai deixar pessoas bravas, provavelmente, e eu vou sair dessa cidade por causa da sua pergunta. Por causa dessa teologia bíblica do casamento. Por causa de textos em que Deus fala, eu odeio o divórcio. Entendendo que a dureza do coração do homem, o nosso pecado, culmina em casos inevitáveis de divórcio, em que o cristão deve resistir até as últimas, e resistindo não é culpado, embora sempre tenha todo mundo. Eu sou culpado, minha esposa poderia ter me deixado há muito tempo atrás, e ela é santa, ela não tem nada. O problema maior é quando chega no recasamento. Eu tenho uma posição da extrema minoria, extremamente conservadora. Eu confesso isso. Quando eu aconselho as pessoas, eu falo isso. Vai encontrar milhares de igrejas que têm uma posição diferente. Inclusive igrejas confessionais reformadas do Catequismo de Westminster, que permite recasamento depois de adultério ou abandono pelo não crente. Se você crê na possibilidade de recasamento, então a única possibilidade é nessas duas condições. O problema, onde passa o boi, passa a boiada. A maioria hoje nem pensa nisso. Abre para todo e qualquer condição. A Bíblia não faz isso. Eu respeito quem tem essa posição, não é minha.
Quando Jesus trata desse assunto no livro de Mateus, capítulo 5, em 19, ele só inclui a cláusula de exceção em caso de porneia, que normalmente é traduzido como fornicação, um termo relacionado antes do casamento. Talvez teria a possibilidade de um recasamento depois disso, mas eu discordo. Primeiro, porque aquela palavra normalmente se refere à fornicação antes do casamento. Segundo, é só Mateus que fala. Todos os outros do livro da Bíblia não dão possibilidade de recasamento. Inclusive, Paulo, em 1 Coríntios 7, versículo 11, diz: se alguém se divorciar, que não se recase ou se reconcilie com o primeiro cônjuge. Ele é categórico, o que nós não entendemos. Tudo bem, então Jesus deu essa possível exceção. Só que o livro de Mateus é o livro dos judeus, que tem um noivado considerado casamento sem consumação. Assim como José e Maria, em Mateus, ele iria divorciar-se de uma esposa que ele nunca consumou relacionamento. E me parece claro que Jesus está explicando o que papai teria feito se o anjo não interferisse. Então, o adultério naquele texto é fornicação de alguém antes das núpcias ser mostrado infiel. Nesse caso, o noivado poderia ser interrompido e aquele cara ou ela poderia casar de novo. Eu entendo essa ser a exceção. E Jesus, categoricamente, em Mateus, Marcos e Lucas, diz: todo mundo envolvido nisso se torna um adúltero. Agora, calma. Eu não creio no adultério perpétuo, no caso de um divórcio, mesmo sendo permitido, digamos, porque Jesus identificou o segundo casamento como um casamento de verdade. Ele falou para a mulher samaritana: você já teve 5 maridos, e essa aqui não é seu marido, não. Ela já tinha aliança com 5 caras, 5 casamentos de verdade. A Bíblia diz: não é para voltar para o primeiro casamento que já está no segundo. Então, o que nós fazemos na igreja? Eu, como pastor, eu não faço recasamentos. Outros pastores fazem, podem fazer, Deus os abençoe. Eu faço de tudo para o segundo, terceiro, quarto casamento permanecer até o final, porque é um casamento de verdade. O mesmo ato que consumou o segundo casamento, que não seria autorizado por Deus, ao mesmo tempo foi o selo de um novo casamento, que precisa perdurar até o final, e eu vou lutar para que isso aconteça. Agora, na nossa igreja, perguntou sobre a nossa, eu logo vou embora, e depois problema de vocês. Na nossa igreja, nós não fazemos o recasamento, mas aceitamos de braços abertos todo mundo que vem, hoje de toda situação possível, só que quem é membro da igreja e insiste em ferir os princípios claramente colocados desde o início da nossa igreja, essa pessoa é disciplinada, porque já sabe, está na nossa família e quer isso conosco. Isso foi, em 5 minutos, um resumo polêmico, e você, quem quer, pode ler muito mais sobre isso. Eu vou dar mais um argumento que tem a ver com a mensagem de amanhã à noite. Muito interessante. Mateus 18, que trata de perdão. Jesus fala para perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Você sabe qual é o texto que vem logo depois disso? Mateus 19, sobre divórcio e recasamento. Muito estranho, se depois de Jesus falar para perdoar 70 vezes 7, logo em seguida ele fala: mas se a sua esposa aprontar, cara, joga fora. Depois da primeira vez. Ninguém olha para o contexto. Então eu já falei, o pior pecado pode ser perdoado dentro do lar, e o casamento pode ser melhor do que foi antes. Ok. Alguém? Pena de morte? Alguém? Ok, vamos. Eu não sei para quem eu entrego, só faço oração e acabou. Ok, Laerte tem uma palavra. Gente, muito obrigado. Sei que alguns de vocês não veremos amanhã. Foi um prazer muito grande estar com vocês.
Eu quero agradecer a Bárbara, que nós estamos... Eu olhei agora nos WhatsApps que tem 3.577 mensagens da Bárbara desde abril do ano passado, mas quando foi feito esse convite, todos os detalhes, é muito trabalho em toda a conferência. Eu agradeço muito o carinho e o trabalho que ela teve, mais toda a equipe aqui da escola, do colégio, da igreja, pessoas que nos buscaram ontem em Recife e muito mais. Amém. Essas pregações do pastor Davi Merck, né, essa sequência, foi uma bênção. Eu aprendi muito com elas, acredito que os irmãos também. E se alguém deixou de assistir alguma, a gente tem todas gravadas aqui no canal do YouTube. E vale super a pena assistir se você perdeu alguma, tá? E amanhã, não esquecendo, temos o nosso culto, né, no canal do YouTube. A gente vai disponibilizar os links. Então não perca, participe junto com a gente. É muito importante, né? A gente tá na presença do Senhor, ouvindo sua palavra e também compartilhando com os irmãos, mesmo que virtualmente. A gente tá longe, mas ao mesmo tempo a gente tá perto, né? Então, que Deus abençoe todos nós e sábado teremos CB novamente e até mais. Então vamos dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau.